A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 396 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria está no singular porque é um triunfo que não existe nenhum, por terminar em nada. É um ser simbólico de vida provisória e passageira, porque impera a poluição e a degeneração, e onde impera a poluição e a degeneração existe o enfraquecimento. E todos os enfraquecidos por esse ser poluído, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, esse aparato todo da matéria sempre foi aparente, porque a matéria sempre foi um embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira. E o que é simbólico, o que hoje não é, é amanhã. O que é simbólico, o que é embuste, se acaba. Para ver que a matéria era um embusteirismo grosseiro, adotado e admitido por pessoas grosseiras, por verdadeiros selvagens, que aí estão admitindo os feitos dos indígenas atrasadões, que assim começaram com dinheiro de couro, implantando a selvageria no meio dos civilizados. E por isso está aí essa grande destruição no mundo inteiro, essas infinidades de desastres, essas infinidades de doenças, e essas infinidades de males naturais da natureza, que são os tufões, os furacões, os maremotos, os terremotos, o frio de matar, o calor de matar, as enchentes de matar, as secas de matar, as faíscas elétricas. E tudo isso porque terminou a fase do pensamento. E aí está a destruição dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento. Essa é a causa de todas as ruínas da humanidade e de todo o sofrimento da humanidade. Principalmente dos pensadores, dos que já passaram a se conhecer, porque estão na estrada certa do amor ao próximo como a si mesmo. Estão a caminho da concórdia, pela desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada continua aí na Terra com a paz, com o amor e com a fraternidade, e com a concórdia entre todos, porque sem concórdia ninguém pode viver, e sem discórdia todos podem viver. E aí está o fim da morte e da transformação racional. Todos agora, sabendo como se transformar para o verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E antes de se transformar para o mundo racional, a concórdia brilhará entre todos, porque de discórdia todos já estão fartos e cheios. O que predomina é a união entre os povos, a união universal, e na união está a concórdia. Ninguém quer viver mais sem desenvolver e desmaterializar o seu raciocínio, porque todos agora têm a propaganda que é feita por todas as camadas, atingindo o nível universal. E todos estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque hoje todos já se conscientizaram da realidade absoluta
porque passaram a se conhecer, porque a grande propaganda que estão fazendo no mundo inteiro está mexendo com todos que viviam fanatizados por essas infinidades de filosofias. Porque o fanático só enxerga aquilo que passou a conhecer. Nem vendo o progresso da degeneração imperando entre os povos. Tudo que degenera enfraquece e com o tempo desaparece, se transformando, por a natureza ser de transformações em classes inferiores, em classes de quadrúpedes. E tudo que degenera tem princípio e tem fim, porque com o progresso da degeneração todos vão minguando naturalmente. Porque vão degenerando e vão ficando com menos duração, e todos nascendo já doentes, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um ser completamente poluído porque é matéria. Todos os corpos de matéria são poluídos pelo enfraquecimento. E por estarem enfraquecidos, estão aí expostos a essa infinidade de enfermidades, estão aí expostos a essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos, para ver que um ser poluído tem pouca duração. Assim é a matéria e, por isso, é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a poluição cada vez é maior, porque todos cada vez mais poluídos devido à degeneração. A degeneração é irmã da poluição. E todos poluídos desse jeito estão sujeitos a serem destruídos pelas doenças, que são muitas, e novas doenças, porque o enfraquecimento provoca renovações das doenças. Quanto mais enfraquecido, quanto mais poluído, mais doentes se tornarão. Para ver que a matéria, para muitos, é um ser enigmático, misterioso, porque ninguém, pensador nenhum, sabia o porquê dela. Pensador nenhum sabia dizer o porquê que assim é e como é, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo. Então mantinham os mistérios, os enigmas, os finitos e os transfinitos, os fenômenos, encerrando assim, todos misteriosamente, enigmaticamente, porque tinham na matéria, os pensadores, os enigmas indecifráveis. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Pensávamos que sabíamos muito e hoje estamos vendo que não sabíamos nada. Sabíamos sim manter os mistérios, os fenômenos, os enigmas, os finitos e os transfinitos, porque a matéria era considerada um enigma da natureza. Porque pensador nenhum sabia dizer o porquê ela existia. Pensador nenhum sabia dizer o porquê que assim é. Pensador nenhum sabia dizer o porquê todos assim são. Pensador nenhum sabia dizer quem são. Pensador nenhum sabia dizer de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não conhecessem cultura racional. Iriam terminar em nada pelo progresso da degeneração e poluição natural da natureza. Por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um ser cabalístico onde todos aqui na Terra fazendo suas cabalas para vencer os seus ideais. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Nesses livros só se vê verdades absolutas com base, com lógica, com provas, comprovações. É um perfeito desencanto dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão gratificados pela cultura racional porque passaram a conhecer a concórdia, que é o que todos estão necessitando, todos concordando com todos. É isso que a humanidade está precisando, necessitando. E para chegar a esse ponto, tem que desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje estão vendo que o maior tesouro da humanidade está na concórdia, todos concordando com todos.
Aí então impera a verdadeira felicidade, porque todos começarão a concordar com todos. Aí está a verdadeira felicidade e não a felicidade aparente. A felicidade aparente é essa felicidade dos pensadores. A felicidade aparente é do elétrico e magnético, que são duas energias aí do chão, duas máquinas de lapidação, preparando todos por essa lapidação para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça, saber como voltar para ele. E aí está a fase do terceiro milênio, aonde brilhará a concórdia entre todos. A concórdia está na fase do terceiro milênio, que é a terceira energia dona da vida eterna. A energia elétrica e magnética foram duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade para encontrar a concórdia. Mas muitos, por estarem desconhecidos de si mesmos, fanatizados por essas filosofias diferentes, ficavam discordando. Ficavam discordando da concórdia por viverem desconhecidos de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, como todos os pensadores são assim. E essa fase do pensamento já terminou desde 1935. Entrou na Terra a fase da concórdia para exterminar a discórdia, porque na discórdia só se vê crimes hediondos. A discórdia está nela, a estupidez, e vivendo assim, todos estupidamente, porque todos os pensadores não sabiam por que existiam, e não sabiam dizer o porquê que essa natureza era de transformação, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo e de tudo que existe nesse mundo. E a causa de tudo que existe nesse mundo, porque não existe efeito sem causa. Todo feito tem a sua causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão satisfeitos, porque sabem o que é concórdia e o que é cultura racional. Hoje a satisfação dos pensadores é muito grande, porque aprenderam a falar e a se conhecer na cultura da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: aí está em nossas mãos o maior tesouro da vida, que é a concórdia, todos concordando com todos. E de formas hoje, todos os pensadores estão com a felicidade completa, porque passaram a se conhecer e sabem como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, pela desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação racional com o seu corpo de energia de vida eterna. A concórdia já existe no meio dos puros, limpos e perfeitos, e vai existir na Terra no meio dos deformados. Vai existir a concórdia pela desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo. Hoje todos conhecendo esse grande embusteirismo grosseiro. Embusteirismo esse cabalístico, onde na matéria todos faziam suas cabalas para poder viver, para poder existir, para poder sobreviver, e vendo que tudo isso era um simbolismo puro de vida provisória e passageira, para ver que esse embuste que era aquilo que não era, só era adotado, esse embuste, pelos materialistas, que viviam fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras e fanatizados pela matéria, porque julgavam que a vida da matéria fosse essa mesma. Se a vida da matéria fosse essa mesma, não morriam, seriam eternos. A vida da matéria é simbolismo puro, é um embusteirismo grosseiro e simbólico, de vida provisória e passageira. Esse embusteirismo que o que é hoje não é amanhã,
porque basta ser embuste. E querendo os pensadores aperfeiçoar esse embuste, como se a vida fosse essa mesma, procurando recursos nas ciências filosóficas e científicas para aperfeiçoamento desse embusteirismo grosseiro. Somente quem vive desconhecido de si mesmo é que pode fazer esse julgamento desse embuste simbólico de vida provisória e passageira. Não estão vendo que o progresso da degeneração impera? E o progresso da poluição impera? Porque a matéria é um ser poluído e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destroem em nada, em ruínas por ser simbólico. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, adotávamos o nada como se tudo fosse, porque vivíamos completamente desconhecidos de nós mesmos e desconhecidos das causas de tudo que existe. Hoje a plebe dos plebeus estão mais satisfeitos do que nunca, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde vieram, a saber para onde vão e a saber para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Se não passássemos a nos conhecermos, iríamos para onde? Para as classes inferiores, ligados nessas duas energias do chão, continuavam a se transformar de uma vida para outra, da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. Por estar ligado nessas duas máquinas de lapidação, as máquinas das transformações naturais da natureza, e que nela tudo se transforma, não para melhor, só para pior, devido ao progresso da degeneração e da poluição natural dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E por isso a energia racional tem poderes para destruir todos os feitos da energia magnética, porque é uma energia pura, limpa e perfeita. E na pureza está a maior grandeza de todos os tempos. Para ver que a energia racional destrói todos os feitos pela energia elétrica e magnética, porque terminou a fase do pensamento e por isso os pensadores estão nessa grande falência universal. Tudo que o pensamento e a imaginação fez, todos os feitos, estão em falência, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, estão sendo liquidados, como estão vendo aí o que está se passando no mundo inteiro, a liquidação dos pensadores por meio dessas infinidades de desastres universalmente, a liquidação dos pensadores por essas infinidades de moléstias novas existentes e por essas infinidades de males naturais da natureza que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os maremotos. E assim destruídos por essas infinidades de males naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a cultura racional é a coisa mais completa que existe na face da Terra, por ser uma cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Somente a cultura racional é que podia nos fazer todas essas revelações, porque é a cultura do verdadeiro Deus. E por isso Deus está em todos os lugares e fazendo curas em todos os lugares. Como estão cansados de assistir universalmente as curas que têm sido feitas para todos os estudantes de cultura racional. Bastou ser estudante da cultura racional para estar ligado à energia racional. E ligado à energia racional está ligado à natureza, e é favorecido por ela, é guardado por ela, é guiado por ela, é orientado por ela. E de formas que quem tem cultura racional tem recursos para tudo,
para todos os males naturais da natureza. Tem uma duração muito longa, por ter recursos naturais da natureza, que é a flora medicinal e a flora marinha, que todas as duas floras estão ligadas à cultura racional. E de forma que uma pessoa imunizada pela cultura racional tem uma vida muito longa, alcançando todos os movimentos da cultura racional, chegando a alcançar a concórdia na Terra, todos concordando com todos, porque tem o apoio da natureza, o apoio da energia que está governando a natureza. E por isso a duração é longa, para ver que quem vive com concórdia dura muito. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, eu quero durar bastante para ver todos esses movimentos que a cultura racional anuncia, em que todos vão transitar no espaço. Eu quero durar bastante para assistir todos esses movimentos que a cultura racional vem anunciando, porque estão ligados à natureza, é amparado por ela, é protegido por ela, é guiado por ela, é orientado por ela. É amparado por ela, tem recursos suficientes para ter uma duração longa, por estar desmaterializando o seu raciocínio, que está materializado no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado, está pronto para permanecer aqui na Terra com a concórdia, que nela está a paz, o amor e a fraternidade entre toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, que vale que vamos durar bastante, mais do que tínhamos que durar, porque estamos ligados à flora vegetal e à flora marinha. Quem está ligado a essas duas floras tem recursos para tudo, para prolongar os seus anos de vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 397 do Histórico.